Vocês estão cansados de Godzilla? Pois é, eu também não. Então estamos aqui com mais um vídeo aqui pro canal, que é pedido de alguns inscritos, um pedido que é uma coisa bem especial, digamos assim, que é o Godzilla de 1954. O primeirão, o mais antigo Godzilla já feito para o cinema. O mais, digamos, emblemático para a história, porque ele tem toda uma questão histórica, assim, do que ele retrata e do que aconteceu mais ou menos ali próximo da época que teve esse filme. Então, se você é inscrito novo, inscrito antigo, já deixa o seu like, se inscreva no canal apertando o botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, vocês mesmos, receberão o mais rápido possível e compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. E para fazer o nosso Godzilla de 54, vamos precisar de massinha preta, branca e esse cinza aqui clarinho, que ele é bem próximo desse branco aqui. Então, vamos começar esta aventura. Para fazer o nosso Godzilla de 54, é uma separação de membros de Godzilla normal mesmo. Só que ele é mais puxado para o Shin Godzilla. Ou melhor dizendo, o Shin Godzilla é mais puxado para ele. Que no caso são braços bem pequenos, um tronco médio, quase longo, um pescoço longo, cabeça proporcional ao corpo, pernas grossas e compridas. E uma cauda... Bom, como é na era Showa esse Godzilla, então a cauda dele não é exageradamente comprida, é uma coisa mais curtinha, mais homogênea com o resto do corpo. Então, vamos lá começar essa aventura. Primeiramente, a gente vai adicionando pedaços de massinha na perna dele para deixar ela mais larga. Porque, para quem não sabe, o Godzilla Bom, o Godzilla ele sempre foi gordinho no cinema, ele sempre foi um monstro grande e parrudo. Só que essa versão aqui, ela é mesmo mais larguinha do que o normal. Não, a gente pega uns pedaços assim, ó, e aderimos um aqui na frente, outro um pouquinho mais para trás, ó, que é para que além de representar aqui a junção das partes do corpo dele, também representa um pouco dos músculos que tem no corpo dele, porque o Godzilla, ele é um bicho musculoso sim, ele é tipo, como que eu posso dizer? Aquele cara que é gordo, só que ele bate em todo mundo se ele quiser. Aquele fordo, que é o gordo forte, digamos assim. Ó, mais ou menos dessa forma, a gente adere aqui, a gente alisa um pouco, ó, uma formiguinha no meu braço, sai, aí. Não, a gente vai aderindo mais ou menos assim, tem que ficar esse calombinho, ficar essa parte aqui mais cavucada aqui da perna dele, que é para representar melhor um músculo. Aí a gente adere aqui tudo assim, pronto. Adicionar mais um pouco de massinha e o pedaço que eu tava usando caiu, saiu voando o bichinho. Daí a gente adiciona aqui dessa forma e vamos aderindo. E cara, esse Godzilla, ele tem toda uma questão histórica, porque ele é de 54, só que ele retrata acontecimentos de 45. Se você conhece pelo menos o mínimo de história, você sabe o que acontece em 1945. Não sei se pode falar aqui, né? Porque, bom, não sei, sei lá. Então, vou falar só 45. Então, ele retrata aquele acontecimento lá de Hiroshima e Nagasaki. Bom, para quem ainda não entendeu. Ele foi criado para ser uma representação da dor, tristeza e destruição que aconteceu naquela época. Aí, conforme foi passando os anos, ele também começou a ter uma nova característica. Ele começou a ser mais representado como a resposta da natureza, a resposta do mundo em relação ao descuido do homem com o meio ambiente ou a natureza. Alguma coisa mais mítica, digamos assim. Aí tem algumas adaptações e encarnações dele no cinema. Aí aqui a gente adiciona um pedaço de massinha nesse formato. Ok. Pegamos um pedaço. Assim, a gente pega aqui. E adicionamos um pedaço dessa forma. Aqui assim, ó. Aí. Então, continuando, aí ele foi passando por um lado mais mítico, depois para um lado mais científico, com Godzilla de 98.
E depois tivemos digamos, reinterpretação do Godzilla de 54, que foi o Shin Godzilla, que foi digamos, a melhor representação da destruição. Porque literalmente o Shin Godzilla, rapaz, se ele quisesse, ele não só dominava o mundo, ele destruía o sistema solar. Não, a gente vai adicionando uns pedaços de massinha assim, ó. Desse jeito. Dessa forma. E, cara, eu não assisti o filme de 54, eu só vi algumas cenas. Mas as cenas que eu vi realmente é uma coisa bem séria, bem tenebroso, um pouco macabro e triste. Tem uma cena que, meu, sério, é triste pra caramba. Sério, se você nunca assistiu, pesquisa aí algumas cenas. Se você puder achar o filme em si, assista. O ruim é que talvez eu não tenha dublagem. Tipo, só seja em japonês. Mas, cara, é uma coisa impressionante. Sério. A gente dá uma apertadinha assim, ó, no corpo dele. Pra deixar mais, digamos, aderido. E nem tanto avantajado o volume aqui das partes do corpo dele, ó. Dessa forma. Aí agora a gente pega um pedaço de massinha e colocamos aqui. E você aí que é uma pessoa que nasceu um pouquinho mais pra cá, mais pra era Heisei, ou então até na era Showa, só que com os filmes mais coloridos da era Showa, você vai pensar, nossa, o Godzilla é um bicho grande, tenebroso, assim, forte, mas ele é do bem, ele ajuda a humanidade. Você não tá errado, meu filho, você só tá sendo besta mesmo. Porque o bicho, ele é protetor do planeta. Bom, na versão de 54 de 2016, ele é o dominador do planeta, praticamente. Mas voltando ao papo de 54, realmente é um filme muito bom, tem todo um drama assim, é bem, digamos, triste, um pouco amedrontador, talvez seria a palavra. Ó, e os dedos dele, depois que a gente adiciona um pouco de massinha aqui em volta no pé, a gente coloca os dedinhos dele assim, ó, desse jeito. São 4 dedinhos, para quem não sabe. A gente coloca um aqui e depois seguimos colocando 3 dedos normais nessa parte aqui do pé. Aí, desse jeito, dessa forma. Ok, vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito, a gente dá uma leve dobradinha aqui no pé. Depois deixamos a ponta do dedo mais arredondada, ó. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Aí a gente pega um boleador, furamos o pé dele e colocamos uma bolinha de massinha preta, que é para fazer a garrinha, ó. A gente pega uma bolinha aqui. Aí colocamos mais ou menos assim. Dessa forma, ó. Pronto. Vai ficar desse jeito. Ok. Aí o corpo dele a gente vai adicionando pedaços de massinha também, ó. A gente pega um pedaço, digamos, triangular. A gente pega um pedaço mais ou menos assim. Aí logo após esse filme de 54, nossa, na época esse filme foi um sucesso. Embora tivesse umas partes assustadoras, foi um sucesso tremendo. Meu, foi uma coisa uau. Aí depois de um tempo veio Godzilla 2, que era contra o Anguirus. Sim, o Anguirus ele é desde o começo do universo de Godzilla. Foi o primeiro adversário e possivelmente o primeiro aliado do Rei dos Monstros. Ó, a gente pega um pedaço de massinha preta, mais ou menos assim. Colocamos aqui, ó, entre as pernas dele e aderimos aqui, ó. Tem que vir essas abas laterais por cima das coxas, ó. Dessa maneira. Vai ficar mais ou menos assim. Aí a gente vai adicionando massinha no tronco dele para dar uma certa engordadinha nele. Ó. A gente coloca um pedaço aqui assim. Dessa forma que eu não lembro com certa veracidade aonde que fica cada pedaço da massinha. Então eu só vou ir colocando para deixar ele gordinho. Mas aí vocês, na casa de vocês, como vocês têm mais tempo que eu,
vocês podem ir pegando a massinha e pegando imagem no Google, como eu sempre digo, e adicionando certo aqui cada pedaço em cada ponto específico, porque é basicamente isso. Ele tem uma forma, digamos, específica nas gordurinhas dele, então eu só tô adicionando e tem que ficar mais ou menos nessa largura, até um pouquinho mais, se possível. Aí agora para fazer o braço, a gente vai adicionando massinha preta também. Ó, a gente pega um pouco de massinha aqui, colocamos aqui no ombro dessa maneira e aderimos. O ombro dele é bem redondo, ó, dessa forma. Vai ficar mais ou menos assim. Ok. Ó. Aí a gente dobra aqui o bracinho dele. E esse ano tá tendo boatos, foi até revelado um pôster de um possível novo filme de Godzilla, que inclusive o pôster é idêntico ao cartaz de divulgação também do Alien 3, que é o embrião do Alien nessa forma assim, só que no pôster do Godzilla é tipo uma mancha de tinta nesse formato. Eu tô bem curioso pra esse filme. Chega lá pra, se eu não me engano, novembro, ó, mês do meu aniversário. Bem, mas não tem muita coisa assim revelada. Talvez o filme tenha sido até, digamos, parado ou então cancelado. Eu tô ansioso para que isso não tenha acontecido. Se alguém souber melhor as notícias desse novo filme, comenta aí para mim ter uma ideia. Ó, e a gente adiciona um pouco de massinha aqui no antebraço não, aqui atrás do bíceps para fazer o tríceps. E aderimos um pouco de massinha aqui, ó. Dessa forma. Aí vai ficar mais ou menos assim. A gente dá uma afinada aqui no antebraço dele. Dessa maneira. E achatamos aqui a pontinha do antebraço, que é para fazer as mãozinhas dele, ó. Daí a gente puxa aqui os dedinhos dessa forma, ó. Eu vou fazer os dedinhos de um em um, porque a massinha aqui do braço não vai dar conta de fazer 100% dos dedinhos, então eu vou adicionar a massinha preta. Se caso o braço de vocês, a mãozinha aqui que vocês fizerem nele, dê uma quantia boa, vocês podem puxar os dedos da própria base da mão. Se não, vocês têm que fazer isso de adicionar massinha. Aí a gente dá uma dobradinha aqui. Aí a gente dobra aqui no meio também, retiramos o excesso dessa maneira. Ok. E vai ficar mais ou menos dessa forma aqui os dedinhos dele, que são razoavelmente curtos, digamos assim. Aí vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui todo o corpo dele. Aí é só ir dando uma adicionada de massinha e deixando ele um pouquinho mais largo. A cauda, se vocês quiserem deixar um pouquinho maior, tudo bem. Eu mesmo vou deixar ela um pouquinho mais comprida depois. Aí, galera, continuando a modelagem do nosso querido e amado Godzilla é fogo, viu? Godzilla de 54. Eu tô aqui com a outra metade do corpo dele pronta e também já fiz aqui boa parte da cabeça. Boa parte entre muitas aspas. Basicamente, a cabeça dele é o seguinte: a gente tem que adicionar pedaços de massinha nas laterais aqui do maxilar inferior. Depois adicionar uma minhoquinha, um toletinho de massinha preta aqui na frente, duas bolinhas nas laterais, uma minhoquinha aqui um pouquinho mais larga aqui no meio para fazer tipo um narizinho meio quebrado assim, uma pequena elevação. E o resto da cabeça dele é só fazer uma coisa mais arredondada dessa forma. E bem, continuando o vídeo falando sobre o Godzilla, as encarnações dele, um pouquinho do que eu acho sobre, cortando um pouco da parte do que ele retratava mais ou menos, na época que foi realmente lançado o primeiro filme, tirando um boom assim de 45, vamos falar agora de coisa legal, que são as continuações do nosso Rei dos Monstros. A primeira continuação que ele teve foi... Eu não vou lembrar os anos, antes que pergunte. Se eu lembrar, vai ser um ou outro. Então, foi basicamente o Godzilla 2, quando ele ressurge, só que dessa vez ele volta para lutar com outro monstro gigante. O nosso querido e amado Anguirus, o primeiro inimigo e muito possivelmente o primeiro aliado do universo de Godzilla. E quando eu digo aliado, o primeiro monstro gigante que ajuda o Godzilla nas coisas às vezes. Agora a gente separa aqui a boquinha dele mais ou menos, a gente abre assim, ó. Dessa forma.
Aí vai ficar mais ou menos assim. Desse jeito. Aí dá uma apertadinha aqui, uma apertadinha aqui. Vamos uma leve afinada no maxilar inferior desta maneira, ó. Aí, dessa forma. E cara, assim, eu vi uns vídeos falando sobre o Godzilla 2, que ele luta com o Anguirus. E realmente é muito galhofa, velho, esse filme. Tipo, o Godzilla e o Anguirus lutando é tipo dois cachorros sarnentos se mordendo, entendeu? É uma coisa muito zoada, mas é divertida, é diferente. Pra época era legal, só que pra hoje em dia fica engraçado e bobo. É bom. No filme de 54 tem uma cena onde o Godzilla ia estar, no caso, sabe aquela cena que ele surge assim por cima do morro? Então, era pra ele estar com uma vaca na boca, só que isso ia gerar muita dúvida em relação ao tamanho dele. E ia ser muito zoeiro um bicho gigante com uma vaca na boca. Tipo, meu Deus, ele tá comendo a maminha. Ele tá comendo a maminha da fonte, doido. Ele tá comendo a vaca, velho. Conseguiram entender? Ia ser muito zoeiro isso. Não duvido nada que hoje em dia ia ser a cena mais lembrável e memorável do Godzilla. Ainda bem que tacaram fogo nela. Sei lá, sumiram com a cena. Parece até que foi um MIB, aquela maquininha lá do Homens de Preto, sabe? O... Pronto, todo mundo esqueceu que existe essa cena. Ó, e aqui no maxilar dele a gente faz um recorte em formato de U, que é pra gente poder colocar os dentes. A gente abre aqui, aí, dessa forma. Ei, rapaz, abri. Eu acho que eu abri um pouco demais. Ó, basicamente isso. No maxilar superior a gente faz a mesmíssima exata coisa. Ó, dessa maneira. E assim, tão teorizando que esse novo filme do Godzilla aí, que vai lançar esse ano, no final desse ano, vai ser no caso que nem o filme do Godzilla, do King Kong de 2005, que foi uma como que eu posso dizer, um remake do filme original. Conseguiram entender? Então, estão falando que vai ser mais ou menos isso, só que eu não tenho certeza de nada. Aliás, é a única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza. Ó, e o nariz dele a gente é aquele triângulozinho que a gente colocou aqui, que a gente só faz uns dois furinhos aqui, ó. Dessa forma, ok? Daí agora a gente pega um boleador, furamos aqui o olho dele, ó. Dessa maneira. Desse jeito, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Pronto, dessa forma. Aí a gente coloca a massinha branca dentro aqui do buraquinho que a gente fez do olho dele. Só que é uma massa, tem que ser massinha branca, o mais branco que você tiver, porque nessa época que os filmes eram em branco e preto, detalhes em cores eram mais, digamos, cinza e coisas que eram realmente brancas era realmente branco. Ó, não duvido nada que eu vou deixar esse vídeo inteiro em preto e branco. Ou não, talvez. Aí vai ficar mais ou menos assim o olhinho dele. Daí então a gente pega um boleador de novo. Fazemos um furinho mais ou menos assim, ó. Dessa forma. E colocamos uma bolinha de massinha preta desse jeito. E não tem problema, tá? Se o olho ficar arregalado, porque esse Godzilla, ele tinha mesmo esse olho mais abertão, assim, tipo o Shin Godzilla, que tem um olho bem redondinho. Daí, mais ou menos dessa forma, ó, tem que ficar. Então a gente pega uma bolinha de massinha preta, fazemos uma minhoquinha nesse formato, colocamos aqui dessa forma. Aí, mais ou menos assim, a gente vai ajeitando assim, desse jeito, dessa forma, vai ficar mais ou menos assim. Aí, nessa época, o Godzilla ainda tinha aquelas famosas orelhinhas aqui na lateral da cabeça. Então, para fazer as orelhas, a gente basicamente pega uma bolinha de massinha preta, um pouquinho mais que isso. Aí a gente pega uma bolinha mais ou menos assim, fazemos um triângulozinho. Dessa maneira, colocamos aqui na lateral da cabeça, ó.
pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais achatado. Aí. Então a gente pega aqui um boleador, fazemos um furinho, ó. Dessa forma. E alisamos desse jeito, ó. Ok? Aí agora, para fazer os dentes eu vou fazer de cinza, é óbvio. Vocês vão pegar uma minhoquinha de massinha cinza claro e vão colocar aqui dentro da boca dele, ó. Dessa forma. E vão apertar aqui o maxilar dele em volta aqui dos dentes. Dessa maneira. Dos dentes não, da massinha cinza. Porque isso aqui ainda não foi modelado para ser dentes. Agora, a gente faz o que? A gente pega uma ferramenta que corte a massinha. Fazemos vários recortezinhos dessa forma. Sem sombra de dúvidas, um dos melhores filmes antigos do Godzilla é o Destroy All Monsters, que tem uma pegada estilo a primeira união dos Vingadores. No caso, o Ghidorah é tipo o Thanos do universo do Godzilla. Fica aí a questão. Quem que seria tipo o equivalente ao Thanos do universo do Godzilla? O Ghidorah, o Destroyer, o Monster X? Porque tem que ser um bicho que literalmente todos os monstros têm que se unir para derrotá-lo. E tem que ser uma luta muito intensa, tem que ser muito doido, tem que ter muita explosão, Michael Bay, sei lá, tem que ser uma coisa muito uau. Aí a gente faz vários recortezinhos, porque são vários dentinhos pequenos. Ok, aí vai ficar mais ou menos assim ele, deixando ele de lado um pouco. Para fazer as placas dorsais, a gente basicamente pega pedaços de massinha preta, ó, dessa forma, a gente pega uns pedaços mais ou menos assim, e pegamos pedacinhos de massinha cinza claro, fazemos aqui, ó, pontinhas, mais ou menos dessa forma, e damos uma aderida aqui assim, ó, desse jeito. Vai ficar mais ou menos dessa forma e é só ir colocando em toda a parte superior das costas dele, mais especificamente todo esse meio aqui, ok? Ok, galera, finalizado aqui o nosso Godzilla de 54, feito com massinha de plastilina. Subi um pouquinho aqui a câmera aqui dele. E ele vai ficar mais ou menos assim. Os caninos dele, vocês vão ter que precisar basicamente colocar uma minhoquinha de massinha cinza claro aqui. E para as placas dorsais que ficam aqui na cauda, são só pequenas bolinhas de massinha branca. E as escamas do corpo são vários risquinhos em várias direções que vocês vão ter que fazer com uma esteca ou qualquer ferramenta que corte a massinha. Mas principalmente finalizado aqui ele. E uma coisa, desse lado, beleza. Desse lado, beleza. Agora, de frente... eu achei que ele ia ficar mais vesguinho. A primeira vez que eu tentei fazer, ele ficou mais vesgo, assim. Ele tá olhando até que bem pra frente, normal. Mas espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. E demorou, hein? Demorou pra terminar ele, mas tá aqui. Ele fica em pé numa boa. Falou, até o próximo. E só uma coisa. Eu fiz massinha de biscuit. E eu já vou logo avisando que um futuro vídeo vai ser eu modelando um boneco articulado, que começa com G e termina com A. Pronto, dei spoiler o suficiente, falou pra vocês.